O que foi a Guerra da Coreia? A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu na Península da Coreia entre os diferentes governos que haviam sido formados na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. Travado durante o período da Guerra Fria, esse conflito foi um dos mais mortais de todo o século XX, causando um total de 2,5 milhões de vítimas. Também contribuiu para agravar a divisão atual existente entre as duas Coreias, sendo as Nações Unidas, como os Estados Unidos como sua principal força, um apoio aos sul-coreanos. A China, por sua vez, interviu em favor do Norte, como a União Soviética, que lhe deu apoio logístico e político. A guerra pode ser dividida em três fases, sendo a primeira marcada pelas forças norte-coreanas em se beneficiar do seu maior poderio militar e a quase conquista por completo da península. A segunda fase foi caracterizada pelo predomínio das forças sul-coreanas com a entrada em massa do exército americano no conflito. Por fim, a entrada da China na Guerra da Coreia deu início à terceira fase do conflito. Causas do conflito. Quando os japoneses foram derrotados em agosto de 1945, a parte norte da Coreia encontrava-se ocupada pelas tropas soviéticas. Foi nesse contexto que americanos e soviéticos realizaram a divisão da península entre si, cada qual ocupando-a militarmente e desenvolvendo um regime alinhado aos seus interesses. O marco dessa divisão ficou conhecido como Paralelo 38 e determinou que a parte norte da península seria ocupada pelos soviéticos e que a parte sul seria ocupada pelos americanos. Obviamente, os coreanos não foram consultados em nenhum momento enquanto a divisão era estabelecida, e a divisão da península gerou muita insatisfação. Ao norte, estabeleceu-se o governo comunista, e ao sul, estabeleceu-se um governo capitalista. As ocupações de soviéticos americanos na península foram encerradas em 1948 e 1949, respectivamente. O amplo contato dos norte-coreanos com os soviéticos garantiu-lhes importante suporte econômico e militar. Isso alimentou a ambição do líder norte-coreano de unificar toda a península sob a sua liderança. Para que isso fosse possível, buscou o apoio dos soviéticos para organizar a invasão da Coreia do Sul. Stalin, a princípio, não apoiava a ideia de uma invasão da Coreia do Sul, pois não queria um conflito aberto com os Estados Unidos, um risco que a guerra poderia gerar. No entanto, a ocorrência da Revolução Chinesa e a ameaça de que a China se tornasse uma nação mais influente na Ásia que a própria União Soviética fez com que soviéticos mudassem de ideia. A guerra eclodiu em 25 de junho de 1950, quando as tropas norte-coreanas iniciaram a invasão da Coreia do Sul. Rapidamente, seguiu-se uma reação internacional contra a ação dos norte-coreanos. A ONU, em 27 de junho de 1950, condenou a invasão e aprovou que uma coalizão estrangeira fosse organizada para interferir no conflito em defesa da Coreia do Sul. Depois dos aliados terem vencido a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas iniciaram uma disputa de poder para alcançar a maior influência na esfera internacional, resultando na Guerra Fria. Deste modo, o mundo ficou dividido em dois grandes polos: o Bloco Socialista, representado pela União Soviética, e o Bloco Capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Esta nova ordem ficou conhecida como bipolarismo e foi marcada por grandes acontecimentos. De 1910 até 1945, a Coreia foi colônia do Japão e não possuía governo próprio. Com o colapso do Império Japonês e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos da América e a União Soviética reuniram-se na Conferência de Potsdam, junto com o Reino Unido, para decidir o futuro da península. Nesta conferência, as duas grandes potências da época concordaram em dividir a Coreia em duas, sendo que a parte norte ficou sob a influência da URSS e a parte sul sob a influência dos Estados Unidos. Esta divisão é conhecida como Paralelo 38, uma linha que está a 38 graus ao norte da linha do Equador. A princípio, essa divisão era somente para fins administrativos.
ou seja, apenas para desarmar o exército japonês e repartir os soldados. As divergências ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética dificultavam o processo de estabelecer uma Coreia unificada. A Guerra das Coreias foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria, e em 1950 o exército da Coreia do Norte já se encontrava numa posição mais favorável do que a da Coreia do Sul. O exército de Kim Il-sung contava com armamentos financiados pela União Soviética e veteranos coreanos do Exército de Libertação Popular da China. Depois de uma visita em Moscou, Stalin aprovou a invasão, e em 25 de junho de 1950, as tropas norte-coreanas, que eram cerca de 75 mil soldados, atravessaram o paralelo 38 em direção a Seul, capital da Coreia do Sul, com o objetivo de reunificar a Coreia. O presidente estadunidense Harry Truman defendia que se o líder do bloco capitalista não tomasse nenhuma providência em relação às Coreias, o socialismo se alastraria para o restante do mundo, como aconteceu com a China em 1949. Portanto, com a invasão dos soldados norte-coreanos, Truman mandou tropas para a defesa da Coreia do Sul e também recorreu à ONU para obter apoio militar. Assim, em setembro de 1950, tropas da ONU, lideradas pelo general MacArthur, chegaram à Península Coreana de forma a conter a invasão da Coreia do Norte. Por não querer uma fronteira com um país influenciado pelos Estados Unidos, em outubro de 1950, a China auxiliou a Coreia do Norte até um ponto abaixo do paralelo 38. Em 1951, com mais tropas da ONU, os norte-coreanos regressaram à divisão inicial e em 1953 foi assinado um armistício entre as duas Coreias, que as deixou divididas até os dias atuais. Com o fim da URSS, no fim da década de 1980, a Coreia do Norte perdeu um dos seus principais aliados e o desenvolvimento de armas nucleares foi uma medida de segurança para a dinastia Kim. Consequências da guerra. A Guerra da Coreia se arrastou por longo 3 anos. O resultado é um saldo de inúmeras mortes para os dois lados. O conflito foi um dos mais tensos e sangrentos da Guerra Fria. Apesar da paz aparente, ainda existe um clima de desconfiança entre as duas nações. A Coreia do Norte continua fazendo da censura e opressão uma das principais características do seu regime político. De acordo com historiadores, mais de 1 milhão de pessoas morreram na guerra e mais da metade eram civis. Foi uma guerra que teve consequências gigantes em ambas as Coreias, sendo que boa parte do conflito ocorreu ao redor da zona desmilitarizada, uma região de 5 quilômetros de largura que divide as duas Coreias de leste a oeste e que foi estabelecida durante o armistício. Desde 1953, existem tensões entre ambos os governos, tornando atualmente a Coreia do Norte um dos países mais isolados do mundo, enquanto a Coreia do Sul se transformou numa potência econômica e tecnológica regional, além de ter a grande consequência de existir tensões e atritos entre as Coreias até os dias de hoje. Fim da guerra. As negociações de trégua começaram em 1951 e ocorreram intermitentemente até que um acordo final para encerrar o combate foi feito. Em 3 dias, ambos os lados retiraram suas tropas que estavam a pelo menos 2 quilômetros da linha de cessar-fogo. De acordo com o prefácio do cessar-fogo, é feito no interesse de parar o conflito coreano com seu grande trabalho de sofrimento e derramamento de sangue de ambos os lados, e com o objetivo de estabelecer um armistício que assegure a cessação completa das hostilidades e de todos os atos de força armada na Coreia até que um acordo pacífico final seja alcançado. Em julho de 1953, o governo norte-americano ameaçou usar armas nucleares contra a Coreia do Norte e China caso a guerra não fosse finalizada com a rendição norte-americana. Tecnicamente, o conflito ainda não acabou, pois não foi assinado nenhum tratado de paz, apenas um armistício em 27 de julho de 1953 e também por houver conflitos até hoje. Esse armistício foi assinado em Panmunjom, restabelecendo as fronteiras sobre o paralelo 38 graus norte. A Coreia do Norte se manteve comunista e a do Sul capitalista.
Em 1987, os dois países resolveram iniciar conversas para uma possível aproximação, após décadas de ataques e atentados terroristas. A visita do presidente sul-coreano Moon Jae-in ao seu par norte-coreano Kim Jong-un em abril de 2018 pode inaugurar os entendimentos para pôr fim ao último conflito em aberto da Guerra Fria. Com o fim da guerra, as duas Coreias permaneceram divididas e os conflitos geopolíticos continuaram, embora não fossem mais para a área militar. As Coreias e as diferenças socioeconômicas culturais atualmente. As Coreias permanecem em tensão. Os dois países apresentam grandes diferenças socioeconômicas, uma vez que cada medida adotada reflete no desenvolvimento de cada um. Na República Popular Democrática da Coreia, comandada pelo totalitarista Kim Jong-un, são avaliadas graves violações de direitos humanos, sendo preciso auxílio humanitário de outros países. O setor industrial está em declínio e a agricultura é a principal atividade econômica do país. A população passa por situações como a fome, desnutrição e muitas situações precárias ligadas a diversos aspectos. O governo norte-coreano nega a maioria das alegações. Em relação ao acesso à internet, torna-se uma questão rigorosamente controlada. O consumo de rádio e DVDs aumenta e é possível receber transmissões de televisão de estados vizinhos. Em relação aos visitantes, há estátuas e mosaicos por toda parte e é necessário fazer uma reverência em sinal de respeito. Não é permitido tirar fotos de militares, construções e interiores de alguns museus. As fotografias das estátuas só são permitidas de corpo inteiro. A Coreia do Sul, ou República da Coreia, por sua vez, representa um sistema presidencialista. Tem grande desenvolvimento econômico, fruto da política democrática, investido maciçamente no sistema educacional, promovendo a industrialização e desenvolvimento nacional, integrando-se ao quadro dos países chamados de Tigre Asiáticos. A abertura política, econômica e cultural possibilitou na criação do K-pop, estilo musical característico da Coreia do Sul, que possui influência de outros gêneros musicais.